Quando a gente fala de alterações cognitivas no idoso, tá? Então, lembrando os 5 Is da geriatria, então os 5 gigantes: iatrogenia, incontinência urinária, instabilidade postural, imobilidade e insuficiência cerebral ou cognitiva. E dentro dessa insuficiência cerebral vão estar justamente delírio, demência e depressão, né? Então, delírio, como foi falado, é aquela alteração aguda, né? Então, a pessoa muda a capacidade cognitiva agudamente. Já a demência, né? Então, a capacidade cognitiva, no gigante insuficiência cognitiva, nós temos o delírio, que seria isso, a mudança aguda da capacidade cognitiva, a demência como uma mudança mais crônica, tá? A depressão, que é o transtorno de humor, mas pode afetar a capacidade cognitiva. E existe algumas alterações da memória, que são parte do envelhecimento natural. E tem também o comprometimento cognitivo leve, que seria um pouco pior do que o normal, mas ainda não sendo um quadro de demência, tá? Então, é importante a gente entender que esses 3 diagnósticos, depressão, demência e delírio, os 3Ds, eles são muito importantes na saúde do idoso e eles têm realmente uma relação muito grande entre si. Porque, por exemplo, o delírio, apesar de ser agudo, depois ele pode acabar fazendo com que esse idoso ele não volte para o basal cognitivo dele antes, né? Então, existem algumas teorias. Então será que ele já não tinha um quadro demencial antes? Já não tinha alterações estruturais desse cérebro que a infecção apenas piorou, né? Já o quadro depressivo pode levar depois, cronicamente, a um quadro demencial, tá? O uso de medicamentos para depressão favorece o delírio. Então, eles estão, sim, muito conectados e por isso é importante a gente entender. São altamente prevalentes na saúde do idoso no nosso dia a dia. E aí, dentro da insuficiência cerebral, a demência, a gente saber que a queixa de memória é muito comum no nosso dia a dia. Dos idosos em geral, 30%, tá? Quando a gente fala de idoso internado, 75%. Dentro do ambulatório, né, do consultório, essa taxa aí de queixa de memória chega também quase 75%, mais vamos dizer aí, uns 50% a 60% aí, né? Só que quando a gente fala a queixa de memória, quando o idoso fala para você que acha que tá esquecido ou a família queixa a memória, é importante a gente fazer, sim, essa avaliação global do idoso, porque a memória pode ter outros fatores que afetam ela. A própria idade, como a gente falou, então fazer essa diferenciação, mas ansiedade também, estresse, o isolamento, e olha o que aconteceu agora com a pandemia, o isolamento social afetou demais, aumentou bastante as queixas, o uso de psicofármacos, e olha só, psicofármacos, tá? Não são utilizados necessariamente para uma doença mental, mas, por exemplo, para insônia, muito comum, uma ansiedadezinha, aí já usam um tarja preta, para apetite tem uma ação central e outras doenças também, tá? E pasmem, baixa atividades intelectuais e ou sociais. Então, a inatividade, a baixa socialização, a baixa atividade também pode afetar a memória, tá? E vocês vão ver que é um dos fatores de risco também para a doença de Alzheimer. Então, vamos só tentar fazer isso diferente. É importante vocês entenderem esse conceito, tá? Porque muita dúvida o que é doença de Alzheimer e o que é demência. Muitas pessoas perguntam, e acham que demência é diferente de doença de Alzheimer, tá? Então, demência é um comprometimento cognitivo que prejudica 2 domínios que interferem
interfere nas atividades sociais ou de trabalho, tá? Então, representa um declínio significativo na função cognitiva em relação ao que a pessoa era antes. Traduzindo, tá? Então, demência é quando a nossa capacidade cognitiva de pensamento está afetada ao ponto de prejudicar as atividades do dia a dia. Só que demência é como um sintoma, é do mesmo jeito que dor, tem várias causas. Então, demência é o comprometimento. Agora, o que causa demência? Quais os tipos de doenças que causam demência? A doença de Alzheimer é a principal doença que leva a um quadro de demência, tá? Então, essa é a grande diferença. A doença de Alzheimer é uma causa de demência. E demência é o todo, né? É o sintoma para esse comprometimento cognitivo. E aí, só para, como vocês são de diversos cursos, né? Entender o que é cognição. Então, cognição é a capacidade de adquirir conhecimento. É o processo de obtenção, organização, utilização do conhecimento intelectual. Então, capacidade cognitiva não é só memória, gente. Tá? Então, capacidade cognitiva é memória, função executiva, ou seja, executar tarefas, capacidade visoespacial, de você entender que aquele objeto é 3D, é redondo, como ele é, a linguagem, você conseguir falar as palavras, pensar nas palavras, articular as palavras, comportamento, personalidade, atenção e cálculo. Então, quando nós falamos que a demência é um comprometimento, ou seja, afeta, altera a capacidade cognitiva em mais de 2 domínios, nós estamos dizendo que entre essas capacidades que eu falei, mais de 2 vão estar afetados a ponto de alterar a capacidade de realizar atividades do dia a dia, tá? Então, a pessoa começa a ter prejuízo na sua funcionalidade. E qual a prevalência de demência? Ela vai aumentar a sua prevalência e incidência conforme envelhece. Então, é o principal fator de risco, é a idade. 2 vezes a cada 5 anos tem esse aumento da prevalência, tá? E existe uma estimativa de hoje nós termos por volta de 47 milhões de pessoas com demência no mundo, tá? Sendo que a doença de Alzheimer contribuiria para 60% a 70% desses casos, cerca de 1 milhão nos casos no Brasil, tá? É uma das principais causas de incapacidade e dependência nos idosos no mundo. E é uma doença que afeta a família. Por isso é tão importante a gente aprender, é tão importante a gente saber e é muito importante a gente difundir, explicar para as outras pessoas sobre o que é demência, o que é doença de Alzheimer e como a gente pode melhorar, porque é uma epidemia mundial, né? É uma pandemia, mas é uma pandemia mais crônica, inclusive, tá? Então, quando a gente está falando de demência, quais doenças podem causar demência? A doença de Alzheimer, principal, mas nós temos a demência vascular, que é causada por lesões cerebrovasculares. Aí nós estamos falando, por exemplo, de AVC isquêmico, doença de Binswanger, da microvasculatura. Ou seja, gente, a demência vascular são pessoas que têm mais doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, que tem muita deposição de placas de aterosclerose nos vasos sanguíneos cerebrais, e aí causa eventos isquêmicos no parênquima do cérebro, nos neurônios, em toda a substância. Então, quanto mais áreas que deixou de receber oxigênio, que morreu ali, tá? Mais riscos de desenvolver um quadro de demência vascular,
tá? Nós temos a demência frontotemporal também, por corpos de Levy, que são demências neurodegenerativas. Existe a demência da doença de Parkinson, demência causada pelo HIV, tá? Entre outras, a demência alcoólica, então pessoas que beberam muito importante também, tá? Diagnosticar a doença de Alzheimer, ela é essencialmente clínica, tá? Ou seja, história. Por isso é muito importante que a pessoa que cuida ou que convive mais com esse idoso esteja presente na consulta. Porque além de testes cognitivos que nós vamos fazer diretamente com a pessoa, como minimento, fluência verbal, teste do relógio, que nós vamos conversar, eu vou precisar saber da funcionalidade desse idoso, saber o que ele é capaz de fazer ainda sozinho, o que ele não é capaz por questões cognitivas, né? Porque ele pode ter ficado mais dependente por questões motoras, de enxergar, de audição, etc. Mas por questões cognitivas, o que ele ainda é capaz de fazer? Nós vamos ter que fazer a comparação desse idoso antes e para agora. O que ele conseguia fazer e o que ele não consegue mais fazer. Uma idosa que cozinhava muito bem, sabia fazer os bolos e hoje não consegue mais. Aquele advogado que fazia as peças e de repente você começou a perceber que gradativamente ele está tendo mais dificuldade de saber fazer as peças. Saiu um estudo recente falando dos primeiros sinais, pode ser a dificuldade de lidar com finanças. Tá? Então, a dificuldade de lidar com finanças é, sim, um sinal de alerta. Aquela pessoa sabia, agora tem a dificuldade, também é um sinal de alerta aí, tá? E tudo isso a gente vai avaliar. E dentro da avaliação, nós também vamos ter que ver, ok? A avaliação do humor, tá? Ou seja, saber se tem um quadro depressivo, de ansiedade, e o quanto que esse quadro pode estar afetando a memória. Listar todos os medicamentos, se existe algum medicamento que possa estar prejudicando a capacidade cognitiva desse idoso. Excluir que seja um delírio, ou seja, excluir que seja uma coisa aguda ou subaguda. E aí, se necessário for, a gente vai fazer o exame de imagem. Em geral, nós sempre pedimos exame de imagem, na prática dos geriatras pede também, por uma questão de excluir causas reversíveis, porque tumores, né, um câncer cerebral, ele pode, né, levar a um quadro demencial. Ele começa progressivamente também e pode mimetizar. Por isso, a gente sempre pede também um exame de imagem. Existe os biomarcadores, se vocês não ouviram falar, a partir do momento que vocês começarem a ouvir mais e adentrarem na geriatria e gerontologia, vocês vão ouvir também sobre biomarcadores. E os biomarcadores, eles ainda não estão sendo utilizados na nossa prática assim tão intensivamente, eles são mais difíceis, a gente manda coletar através do líquor que a gente tira ali da coluna, coleta o líquor e manda analisar nos biomarcadores. E os biomarcadores, eles podem sim detectar uma doença de Alzheimer bem precocemente, tá? Qual é o X da questão? A doença de Alzheimer, que a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado, é uma doença que começa pela deposição de substâncias tóxicas no cérebro, que é proteína tau, emaranhado neurofibrilar, etc. Mas a demência, né, que é o sintoma maior da doença de Alzheimer, pode não estar presente ainda. Mas a gente ainda não tem tratamento para agir nessa fase em que você sabe que tem essas substâncias, mas ainda não entrou num quadro demencial. Então, a gente não tem ainda um tratamento efetivo. E aí se questiona eticamente o quanto que isso é válido, tá?
Então, aqui mostrando para vocês um mini exame do estado mental, a gente faz a pergunta, né? Que dia é hoje, mês, ano, onde nós estamos. A gente fala 3 palavras para a pessoa repetir, pede para guardar, fazemos o teste da contagem, dos cálculos. Depois a gente chama de novo para ver se lembra daquelas 3 palavras. Pedimos para repetir uma frase, damos uma ordem e aí a gente vai pontuar. Isso é um mini exame do estado mental. Vocês vão precisar aprender e entender sobre esse exame. O teste do relógio, a gente pede para a pessoa desenhar um relógio com todos os números e o ponteiro e marcando 2 horas e 45 minutos. E aí a gente vai fazer a avaliação, ele tem o score pra gente realmente pontuar direitinho, tá? E aí, as escalas de funcionalidade também, que nós precisamos aplicar. A Pfeffer é uma que a gente utiliza um pouquinho mais para a parte cognitiva, aí que a gente vai ver o que a pessoa é capaz, o que seria capaz de fazer. E tem o CATS também, tá? Então, de maneira geral, isso é demência. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer, e nós estamos entrando agora em setembro no mês mundial doença de Alzheimer. É uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta a capacidade cognitiva da pessoa, evoluindo com demência devido à morte de células cerebrais. Doença neurodegenerativa significa que os neurônios começam a sofrer degeneração, morte, tá? E onde que é principalmente que esses neurônios morrem? Numa partezinha chamada hipocampo, que é responsável pela memória recente, aquela memória que é mais imediata, né, de 5, 10 minutos. Por isso, a pessoa que tem doença de Alzheimer, um dos principais sintomas é repetitividade. Ela consegue raciocinar, fala com você, mas tempo depois esqueceu o que raciocinou e o que falou, tá bom? E aí eu tinha falado para vocês, a doença de Alzheimer, ela ocorre por uma deposição de proteína beta-amiloide, deposição de emaranhados neurofibrilares e redução de neurônios e das sinapses, tá? Então, essas alterações aqui são as alterações patológicas, as alterações lá no microscópio que a gente vê lá nos neurônios acontecendo, tá? Isso daí afeta os neurônios, principalmente lá onde fica armazenado a memória recente e depois vai afetando outras áreas também. Quanto mais atrofiado esse cérebro mais alterações vão ter. Inclusive alterações motoras. Então, existem alguns pacientes com doença de Alzheimer que, na fase mais grave e avançada, apresentam alterações motoras também. Então, isso daqui é o que acontece patologicamente lá nos neurônios. E aí, o quadro demencial é o sintoma. Então, isso daqui pode, esses emaranhados, essa deposição, pode estar acontecendo anos antes de aparecer a demência. Então, tá lá, tá acontecendo, mas como aquela pessoa tem uma reserva cognitiva muito alta, ou tem uma boa reserva cognitiva, ele não desenvolveu ainda a demência. E só desenvolve essa demência anos depois. Por isso é muito importante a gente ter o conceito de reserva cognitiva. E quando a gente fala, mas quem pode ter doença de Alzheimer, né? Ou seja, qual o fator de risco para a doença de Alzheimer? O principal fator de risco é a idade avançada, ou seja, né? O velho é o jovem que deu certo, mas se envelheceu, o seu risco de ter doença de Alzheimer existe, tá? Se você tem história na família, principalmente muitas pessoas que tiveram, você tem um pouco mais de chance, e aquelas pessoas que tiveram doença de Alzheimer mais jovens, tipo 50, 60 anos, realmente é uma história significativa. O sexo feminino, traumatismo ou infecções cerebrais anteriores, pessoas com síndrome de Down têm mais risco,
baixo nível de escolaridade, um estilo de vida, seja por tabagismo ou etilismo, doenças cardiovasculares, principalmente que não fazem um bom controle, e as relações sociais, baixa relação social pode aumentar o risco de doença de Alzheimer, tá? Então, hipertensão, diabetes aumenta risco, estilo de vida com muitos vícios aumenta, sedentarismo aumenta o risco, baixa escolaridade aumenta o risco, tá bom? E o que acontece? Por que saber esse conceito de reserva cognitiva? Eu falei para vocês que lá a doença de Alzheimer é a deposição de proteína beta-amiloide, emaranhados neurofibrilares, tá? Mas eu falei que nem sempre a pessoa desenvolve a demência logo quando começa a ter essa deposição, anos depois. Então, ela passa anos sem apresentar demência e tendo a doença de Alzheimer. O que acontece? Se ao longo da sua vida você faz muitas conexões, sinapses ao longo da vida, e, por exemplo, vem a doença de Alzheimer fazendo a deposição lá dos emaranhados, da proteína beta-amiloide e tal, e tira, né? E destrói 30 conexões, 30 neurônios, isso aqui é uma analogia, gente. Vai sobrar 70 você ainda tem uma capacidade muito grande. Agora, se você fez ao longo da vida só 70 conexões, lá vem a doença e te tira 30, te sobra 40. Então, entre sobrar 70 e 40, quem vai ter mais capacidade de viver mais tempo sem ter o sintoma de demência é aquela que teve mais conexões sobrando do que aquela que teve menos conexões. Então, você ter uma boa reserva cognitiva, digamos, te protegeria da demência da doença de Alzheimer, mas não necessariamente vai te proteger de ter a doença de Alzheimer. Não sei se vocês conseguem entender. Então, a demência é o sintoma, a doença são essas deposições dessas substâncias tóxicas. Hoje nós não temos estudos que comprovem o que a gente poderia fazer para não ter essa deposição. Tem sim algumas coisas como o exercício físico que já saiu sugerindo, tá? E o controle das doenças crônicas também sugerindo diminuir um pouco essa questão aí, tá? Mas a gente vê que, dentre tudo que a gente lê, o mais importante é a gente aumentar as nossas conexões, a nossa reserva cognitiva, para a gente diminuir o risco da demência causada pela doença de Alzheimer. E aí, como que a gente pode prevenir, né? Aprendendo novas habilidades e conhecimentos sempre. Isso aí a gente vai ter sempre que bater na tecla com o nosso idoso. Socialização é muito importante e teve vários idosos com esse isolamento por causa da pandemia que eles acabaram desenvolvendo o quadro demencial. Atividade física regular, e tem alguns estudos mostrando que o hormônio da irisina poderia proteger da doença de Alzheimer, tá? Controle das doenças crônicas, hipertensão, diabetes e outros fatores de doença cardiovascular. Doença cardiovascular não é só coração, cérebro vascular também, como, por exemplo, fumo, etilismo, sedentarismo, obesidade, tá bom? E ler livro caça-palavras, né? Vocês já não viram? Não, como é que tá a memória? Ah, tá ótimo, e faz bastante caça-palavras, né? Então, essa questão do caça-palavras, e até saiu um estudo Putz, agora me deu um branco do jornal. Do jornal não, do artigo. Tá? Me deu um branco, depois eu lembro. Mas eu mando também, se quem quiser. Que eles não conseguiram concluir que o caça-palavras realmente iria diminuir ou proteger, tá? Mas é algo, a pessoa tá conseguindo fazer uma coisa, tá? Mas não podemos incentivar apenas isso.
Caça-palavras é uma pequena parte da cognição. Nós vimos que a cognição é formada por vários aspectos. Então, todos aqueles aspectos, eles devem ser incentivados. Tá? Então, a linguagem, a execução, o cálculo, a personalidade. Por isso que a socialização é tão importante, tá bom? Ler livros é importante. E mais importante, linda, é se a pessoa lê o livro e conversa com o outro sobre o livro. Se discute aquele tema, se discute esse assunto. Clube de livro é bem interessante. Existe outro fator de risco que eu acabei lembrando agora, é o da audição. Alguns estudos já mostraram que a hipoacusia, ou seja, a diminuição da audição, pode aumentar o risco de doença de Alzheimer, tá bom? Alzheimer é lento e progressivo, diferente do delírio, que é agudo. Alzheimer é lento e progressivo. Ele também, a gente não espera que uma pessoa que fosse uma memória totalmente normal, dentro de um ano, saia para não saber mais fazer nada, só consegue ter o autocuidado. Tá? Então, isso daí fica parecendo uma demência rapidamente progressiva, que nós vamos ter outro tipo de investigação. A gente sempre tem que comparar as informações fornecidas pelo paciente e do seu informante, tá? E os primeiros sintomas, eles vão estar mais relacionados com a cognição da parte da memória recente. Então, é assim, a pessoa, você pergunta da pessoa, você quer uma bolsa azul ou vermelha? Eu quero te dar de presente. E aí a pessoa que tem Alzheimer pode chegar e falar assim, olha, eu quero uma bolsa azul grande, porque eu posso guardar meu material e eu gosto mais da cor azul. A pessoa vai lá, compra a bolsa, volta e fala, tá aqui a bolsa azul, e ela chegar e virar e falar, que bolsa? A bolsa que eu falei que eu ia comprar pra você, mas eu não sabia não, tá bom, obrigada. Não lembro disso, mas eu pedi azul, pediu. E aí começam os conflitos na família, porque parece que a pessoa sabe tudo, né? E aí esquece. E algumas vezes o filho ainda acha que tá fazendo de propósito. E realmente isso é o que a gente vai começando a conversar com a família e mostrar que não é bem assim. Então, nós temos alguns sinais de alerta, é importante vocês saberem esses sinais de alerta, esquecer as coisas com maior frequência, colocar coisas em lugares estranhos, esquecer palavras comuns ou utilizar palavras incorretas, né? Perder interesse em fazer algo, muita atenção, sabia fazer crochê, tá errando o crochê, e aí a pessoa, a primeira coisa que faz é deixar de fazer o crochê. Aí, às vezes, confunde com depressão, né? Não quer mais fazer, perdeu o interesse, tá apático, mas porque não tá conseguindo fazer ou sente a dificuldade e acaba deixando de fazer. Dificuldade nas atividades do dia a dia, que sabia colocar gravata, agora não sabe mais, né? Alterações repentinas do humor e comportamento, problema frequente com tarefas mais complexas. E aí a gente está falando, por exemplo, das finanças, alteração na personalidade, ficar mais confuso, desconfiado. É aquela pessoa que começa a ter uma implicância com o cônjuge, achando que ele está traindo, ou então que a empregada está roubando. Começa a se sentir confuso, se perde em lugares que costumava ir, então tem a direção que às vezes começa a errar o caminho e antes não errava. Faz coisas que às vezes não tem sentido, tá? Então, a doença de Alzheimer é um curso lento e progressivo, é ao longo de vários anos. No início são esses primeiros sintomas mais cognitivos, depois começa a perder a independência, começa mais para depois os comportamentos alterados, alterar a personalidade e assim realmente vai deteriorando, tá? Não existe um tratamento preventivo e o tratamento ele não consegue tirar essas substâncias tóxicas, então a gente não consegue tratar de fato a doença de Alzheimer. Nós temos um tratamento para diminuir, minimizar o impacto da demência, melhorando um pouco mais a capacidade cognitiva, mas não é assim, extraordinário os tratamentos que hoje nós temos. E aí nós temos medicamentos que a gente usa na fase leve, outros na fase moderada,
Agora, os estudos eles mostram que, mais até do que medicamentos, o que a gente mais vai ter impacto positivo na vida do idoso é o tratamento multidisciplinar. Com o exercício físico ajudando, com terapia ocupacional, com o psicólogo logo no início com o idoso e depois com o familiar, porque o cuidador influencia muito a evolução da doença, os comportamentos, tudo isso daí. Então, por isso a gente também precisa ter muita atenção ao cuidador e ensinar esse cuidador. Ele não sabe, nunca cuidou. E a partir de agora, ele vai precisar ter isso sem tirar a biografia daquela pessoa, para que não seja o idoso não seja o doente da casa. E aí tudo ele precisa desse apoio da equipe. A doença de Alzheimer afeta toda a família, tá? Cerca de 80% das vezes os cuidadores do paciente com doença de Alzheimer são membros da família, tá? E às vezes, né, os companheiros são os próprios cuidadores. Então, é a mulher que cuida do marido, o marido cuida da mulher, e isso afeta bastante a saúde. Hoje nós temos algumas abordagens como musicoterapia, terapia de orientação para a realidade, a terapia ocupacional. Eu também sou fã da terapia ocupacional e eu acho profissionais excelentes. Pena que as pessoas não valorizam tanto, tá? Mas treinar os cuidadores, aqui eu não coloquei, mas pet terapia também, da boneca, que é doll, eu não lembro agora como fica o nome, mas é o da boneca, só tem que ter bastante cuidado para não infantilizar muito o idoso, tá? E tudo que a gente vai pensando é para tentar melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, dignificar o seu envelhecimento, para que a gente não perca a noção de que essa pessoa tem toda uma história de vida, então não é a criança da casa. Diferente da criança, essa pessoa tem uma história de vida, fez bastante coisa. Ela pode hoje ter perdido a capacidade funcional, da mesma forma que uma criança, quando nasce, não tem capacidade funcional. Mas, diferentemente da criança, existe toda uma história por trás. Então, não é igual a uma criança, gente. Mas o cuidado deve ser, sim, igual ao de uma criança. Em que sentido? Hoje nós sabemos que a sociedade cuida muito bem das crianças e parece que às vezes esquece do idoso. Então, se for nesse sentido de cuidar muito bem, de prestar atenção no idoso, que nem a gente presta atenção na criança, que nem as políticas públicas para a criança, tá valendo. Excelente, tá? Aí sim. Mas não, o idoso não é uma criança, não é igual, e a gente não deve ficar falando com ele sempre em unha, por favor, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês, e qualquer dúvida é só falar agora.